Primeiro, bom dia a todo mundo, obrigado pela presença de vocês. Sabemos como é difícil juntar um tempo no final do ano, principalmente uma sessão importante. A gente acredita que é realmente um tema que está muito quente aí junto, não só junto à SAP, mas junto ao mercado, como a gente vai ver, né? Alguns temas de inovação, alguns temas que estão surgindo nos últimos tempos e que eu acho importante a gente contar um pouquinho para vocês como é que está essa história, como é que BCI e Easy Sappers estão avaliando isso. Esse foi o grande motivador da gente estar montando essa sessão aqui hoje com vocês. Obrigado mais uma vez pela presença. Aqui a gente tem, assim, acho que todo mundo já participou aí de algum webinar, a gente tem a parte do chat, que vocês podem se comunicar com a gente. A gente tem a parte de perguntas e respostas, onde vocês podem botar uma pergunta direcionada ou uma pergunta geral para que a gente possa, à medida do possível, ir respondendo, tá? Senão, durante a apresentação, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas ao final também, para que possa, de repente, a gente abrir o som e aí pode até falar em vez de escrever, caso vocês prefiram, tá? E aí eu vou pedir ao Pedro, que está aqui na reunião, e ao Paulo, que eles monitorem para mim e para o Fabiano, obviamente, né? Caso tenha alguma pergunta, algum levantamento de mão, para a gente poder estar respondendo rapidamente, tá bom? A ideia é que a gente possa fazer uma sessão com boa interatividade com vocês, mesmo sendo um webinar, que é mais complicado, mas a gente acredita que dá para adequar bastante, tirar as dúvidas de vocês durante o dia de hoje, tá? Deixo também, bom, meu nome eu sou Guilherme Vissoto, sou diretor de inovação do time da BCI Consulting, tá? A gente vai falar um pouquinho, muito rapidamente, depois sobre as empresas, para que todos vocês possam conhecer por que a gente está aqui, por que a gente está fazendo essa apresentação, esse webinar em conjunto para vocês e onde faz sentido esse tema da inovação. Eu tenho aqui também comigo o Fabiano, eu vou deixar que o Fabiano se apresente aqui também. Ele é da Easy Sappers. Fabiano, se você quiser falar um pouquinho. Claro, Guilherme, obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Fabiano, eu sou o chefe de operações da Easy Sappers. Falaremos daqui a pouco um pouco melhor para quem não conhece a Easy Sappers, quem nós somos, e da mesma maneira também falaremos sobre a BCI. Obrigado pela participação de todos. Acho que o tema aqui extremamente relevante, que nós, com a proximidade que temos de alguns parceiros estratégicos e principalmente da SAP, nós decidimos trazer, né, esses temas e essa questão de inovação, futuro da TI, etc., para esse público selecionado, convidado aqui para esse evento. E espero que vocês possam aproveitar, interajam conosco aí no chat. Como o Guilherme comentou, o pessoal vai coletar aqui as perguntas. No final, nós temos uma sessão de perguntas e respostas também, abrindo aí para vocês a possibilidade de vídeo e voz, tá? Mas fiquem à vontade para interagir conosco via chat. Nós vamos monitorar a todo momento e vamos respondendo aqui. Obrigado novamente pela participação de todos. Perfeito. Obrigado, Fabiano. Bom, dando sequência aqui, deixa eu passar aqui. A gente tem uma pequena agenda, na verdade não é bem uma agenda, são os resumos dos tópicos, né, que a gente vai estar abordando. Não é bem uma agenda assim, número 1, 2, 3, 4, 5, mas são tópicos importantes e que vão construindo a narrativa que a gente quer passar para vocês, tá? Então, primeiro é vocês entenderem por que BCI Consulting e SAP estão juntas, né, nessa iniciativa, tá? Vocês vão descobrir que são empresas com DNAs bem diferentes de origem, mas com objetivos muito convergentes. Eu acho que isso é o mais importante aqui. Isso a gente vai passar rapidamente. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente vê essa questão das tendências do mercado, e, na verdade, não é como a gente vê, é como a gente entende junto com algumas empresas importantes nesse serviço, e também muita coisa do que aconteceu no Web Summit esse ano em Lisboa. A gente vai falar um pouco sobre o evento, mas o Web Summit, se não for um dos maiores eventos de tecnologia do mundo hoje, e com números impressionantes, e onde eles falam muito de inovação. Talvez eu aposte que seja o maior evento de inovação do mundo hoje, e a gente teve com o nosso sócio da BC Consult presente localmente em Lisboa. Esse evento acontece em Lisboa, e ano que vem, como novidade, ele também vai acontecer em mais outros 2 lugares. O Brasil é um deles. O Brasil foi um recordista de participação de startups no evento desse ano, e ano que vem ele vai ter uma versão no Rio de Janeiro, e a gente já está confirmado nossa participação lá também, né?
E depois de entender um pouco essas tendências, que são tendências do mercado, não são tendências exclusivas da SAP ou tendências que são criadas por SAP ou por BC ou por Easy Sapiens, é entender aí sim como é que as soluções hoje da SAP, e vocês todos são clientes SAP hoje, né? Como é que essas soluções que a SAP tem lançado e as soluções que ela tem em portfólio hoje atendem a essas tendências tecnológicas e coisas que vocês vão ter que ver, trabalhar, pensar e implementar dentro da empresa de vocês nos próximos anos, tá? Em poucos anos. Então, a gente vê que a SAP tem se movido em conjunto a essas tendências e tem trabalhado aí em trazer soluções que se conectam, né? É uma questão de vocês entenderem um pouquinho essas estratégias para que possam começar a trabalhar isso dentro de casa, né? E aí a gente vai falar depois um pouquinho sobre como a gente está se preparando e o que a gente já tem aí de ofertas e coisas que vão acontecer no curto prazo para apoiar vocês nessa questão da inovação, tá? A gente vai comentar sobre alguns casos reais de que já estão acontecendo, então a gente sabe que a tendência não é a partir de agora, só começou, não. A tendência normalmente vem de um início e esse movimento já foi iniciado, já começou e ele está bastante forte hoje, né? Então, a gente entende, já tem casos acontecendo no mercado em vários lugares, a gente tem algumas referências, alguns casos aqui, mas obviamente vocês vão conhecer outros a cada palestra, cada evento que vocês participarem aí, né? Não sei se o Fabiano... e aí, eu e o Fabiano, a gente vai fazendo essa dupla aqui, tá, pessoal? A gente vai comentando e por isso a gente quer que seja bastante aí, informal, da gente poder trabalhar essa apresentação aqui para vocês. Fabiano, seguimos então? É isso, Guilherme, só adicionar um comentário rápido aqui, pessoal, que na prática, alinhado àquilo que eu comentei no início aqui na minha introdução, a ideia de fato é passar para vocês esses insights, tendências tecnológicas, não aquelas tendências que quando você lê em algum lugar, né, ou tem algum tipo de contato num evento e você fala, puxa, isso pode ser uma tendência, mas ainda existe um tempo, talvez não no Brasil, talvez isso não pegue, vai ter dificuldade e tal. Aquelas tendências mais longínquas, né? Aquela coisa que você olha e fala, puxa, é muito futurista. A ideia não é essa, tá? Aqui, a ideia, nós fizemos uma curadoria, um filtro em relação às principais tendências tecnológicas desses eventos que participamos, desses eventos e da proximidade que temos aí com alguns desses parceiros, né? Então, o LinkedIn Pulse, nós vamos falar, a Gartner, Web Summit, a própria SAP, né? O lançamento aí das novas soluções da SAP e como ela está se posicionando em relação a isso, mas trazendo para o mundo real, né? Trazendo para aquela proximidade maior do dia a dia da TI, do dia a dia de negócios, para quem tem SAP, como é que isso pode se tornar realidade, para não ficar aquela coisa muito futurista, do tipo, legal, bacana, talvez um dia eu utilize isso. Não, a nossa ideia aqui, o grande objetivo, de fato, é que vocês entendam quais são esses insights, essas tendências, como elas se conectam e se relacionam com a inovação SAP, como é que a gente pode fazer esse caminho, né? Tornar esse caminho mais fácil para que você também tenha essa inovação, que ela não se torne algo só futurista e só, vou ver daqui a um tempo, talvez isso não reflita a minha necessidade para agora, né? E fique algo inalcançável eventualmente. Perfeito, Fabiano. E lembrando só que aqui no meio desses temas, a gente vai incluir um break para vocês, tá? A gente sabe que o tempo, passando de uma hora, talvez entre uma hora e meia e duas, é extenso, então a gente vai fazer um break, todo mundo poder pegar seu café, todo mundo poder olhar seus e-mails com mais tranquilidade, para que a gente volte e continue com toda a atenção e todo o foco aí de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Então, hoje, quer dizer, a ABC é uma empresa do mercado SAP, do mundo SAP, empresa totalmente dedicada hoje a atender, o único parceiro nosso de mercado é a SAP, e a gente tem já uma vasta história, né? Apesar de termos aí, estarmos completando 10 anos de empresa como marca BCI Consult esse ano, acabamos de fazer a celebração na Argentina, que é a nossa origem, é a Argentina, completando aí 6 anos de Brasil com a marca BCI Consulting, mas todo o corpo que trabalha hoje, o corpo diretivo, os sócios da empresa, são pessoas com muito tempo de estrada no ecossistema SAP, os sócios todos, somos 3 sócios, são 3 sócios na empresa, com mais de 25 anos aí de relacionamento com a SAP, e números impressionantes, vocês podem ver, o objetivo aqui não é falar muito dos números, mas é uma empresa que tem trabalhado muito próximo e com um portfólio bastante abrangente da SAP, né?
todas as suas referências de implementações, vem lá do mundo, desde o mundo RP, e tentando inovar agora junto com a SAP. O nosso DNA é de inovação, então isso é bastante importante, apesar da gente vir desse ecossistema clássico, a gente tem esse DNA, essa característica, sempre trabalhar para poder inovar, e o nosso I do BCI é de inovação. Tá? Deixa eu fazer um mute aqui só, pessoal, para não vazar o som. E hoje estamos também presentes aqui em 4 países, como a gente colocou: Brasil, Argentina, Uruguai, e a gente também tem um escritório presente na Espanha, em Barcelona. Todos eles propositadamente muito próximos da SAP. Tá? Temos também coletado algumas premiações e certificações nos últimos anos. Aqui são exemplos de todas elas, premiações até de mercado. Estamos presentes nos quadrantes do ESG nos últimos 3 anos e galgando posições, agora chegamos à condição de líder desde o ano passado, e também abrangendo a nossa presença dentro desses quadrantes em outras ofertas. E um dos temas mais importantes agora, para frente, realmente é trabalhar com essa questão de inovação dentro da plataforma tecnológica da própria SAP. Tá? E com isso, sendo um SAP um parceiro exclusivo nosso, isso permite que a gente trabalhe num portfólio ampliado de soluções da SAP. Vocês acompanham a SAP, vocês conhecem, todos vocês, há muito tempo, e sabem que a SAP deixou de ser apenas a empresa de RP para se transformar numa empresa de soluções, aplicações para todas as áreas de negócio, e até mesmo conectando vocês a stakeholders fora da própria empresa, como fornecedores, empresas de capacitação, de treinamento, tudo isso, né? Então, a BCI tem acompanhado esse cenário, tem trabalhado muito forte nessa questão da migração para o S/4HANA, que o mercado todo hoje tem trabalhado em cima disso. Né? Paulo, eu vou te pedir que você bote no mudo, por favor, porque está vazando o som. Obrigado. Desculpa. E com isso a gente tem trabalhado bastante forte em todos esses cenários e trazendo também essas inovações que estão muito centralizadas em um dos temas que a gente vai falar hoje, que é a Business Technology Platform da SAP, e a gente vai tentar desmistificar um pouquinho, para quem já conhece perfeito, talvez eu sou até um pouquinho repetitivo, mas acho que é importante, porque ela tem trazido muita novidade nos últimos tempos e tem gerado bastante discussões, até algumas percepções equivocadas no mercado. Então, acho importante a gente falar um pouquinho disso também, quando a gente for entrar, mas aqui eu queria deixar esse nosso DNA, né? Quer dizer, uma empresa que tem a parte do histórico clássico da SAP, de implementações, a experiência, porém ela está olhando para frente. Está olhando para frente, entendendo o que está vindo, quais são os modelos que estão vindo, e daí surge muito esse alinhamento entre BCIs e SAPers. Eu vou deixar o Fabiano comentar um pouquinho sobre as SAPers, e vocês vão entender por que faz sentido esse trabalho em conjunto e como a gente está fazendo esse trabalho hoje junto com as SAPers, tá bom? Fabiano. Legal, pessoal. É uma satisfação muito grande poder falar aqui para vocês, para aqueles que não conhecem a EasySappers ainda, né? Essa oportunidade muito importante para que vocês entendam justamente esse casamento entre BCI Consulting e EasySappers, o porquê que ele acontece, porquê que ele aconteceu e, na prática, como é que isso se transforma em vantagens e serviços, produtos, etc., para vocês, né? A EasySappers, ela é uma startup, né, uma startup de serviços SAP. Nós nascemos em 2019 e depois de uma vasta experiência no mercado, minha, dos meus sócios, mais de 20 anos percorrendo esse mercado do SAP, e nós nos deparamos com algumas questões que provavelmente vocês já passaram também, né, ou enfrentam, né, em relação a esse mundo SAP. Sempre que a gente vai falar sobre isso, alguns problemas são clássicos, né? Como alto custo, falta de especialização, a indisponibilidade de consultores, que foi acentuada muito pós-pandemia, né? Durante a pandemia nem se fala, mas o pós-pandemia também, pelo advento também do trabalho remoto, e tudo que vai fazer no SAP ainda é complexo, é demorado. Infelizmente, essa é uma realidade a qual nós nos propomos a mudar, mas ainda é uma realidade para muitas das empresas e muitas das áreas de TI e negócio. Os projetos normalmente são mais caros que o previsto, falta de conhecimento de indústrias, burocrático, analógico para você pedir qualquer coisa para consultoria, propostas com excesso de horas e falta de conhecimento de novas tecnologias e idiomas só contribuem para piorar esse cenário. Esse é o cenário do que nós lá em 2019 notamos, né, durante toda a nossa experiência, e nos questionamos aqui na EasySappers
como é que nós poderíamos mudar isso, dado que já naquele momento você tinha uma facilidade, e tem até hoje, né, uma facilidade muito grande para adquirir serviços. Então, você tem serviços hoje, todos, em sua maioria, feitos por aplicativos, né? Tudo muito digital, e nós nos questionávamos, então, por que não SAP? Por que serviço de SAP também não poderia ser dessa maneira? E a partir disso, então, pode passar, Guilherme, por gentileza? Uhum. E a partir disso, então, nós criamos a solução do que entendemos a solução para todos esses problemas. Nos últimos anos, temos conseguido, com boa parte aqui dos participantes, aí, dos nossos clientes, realizar os projetos de uma maneira inovadora, né, de uma maneira mais rápida, mais ágil e, muitas vezes, também com um menor custo, né? E, para isso, nós criamos uma tecnologia, que é a nossa plataforma, easysappers.com, por onde você interage desde o momento da solicitação da sua demanda, e essa demanda pode ser de qualquer tipo, projeto, melhoria, suporte, qualquer tipo de demanda SAP, você a faz lá pela nossa plataforma easysappers.com e em até 24 horas recebe uma proposta de serviços. Tudo isso graças a algoritmos inteligentes que nós desenvolvemos e montamos na plataforma, que interpretam a sua demanda e conseguem, nesse tempo recorde, entregar uma proposta de serviços. Além disso, essa mesma plataforma, ela cobre o que nós consideramos aqui como 3 momentos ou 3 pilares de qualquer demanda, desde a solicitação dessa demanda, passando pela execução até propriamente a entrega. Então, o primeiro pilar de solicitação eu citei aqui, ou seja, você faz essa solicitação, clica lá, entra em easysappers.com, clica em solicitar minha proposta, preenche alguns poucos campos e em até 24 horas você recebe essa proposta de serviços. E isso cobre esse primeiro pilar da solicitação, ou seja, uma solicitação digital mais ágil e muito menos burocrática. Depois, essa proposta sendo condizente com seus requerimentos e estando aprovada, você fazendo essa aprovação dessa proposta, você executa o projeto também via nossa plataforma. Então, essa também é uma maneira de digitalizar os serviços, significa que, a partir disso, você tem indicadores, cronograma, comunicação facilitada, inclusive o que nós vamos falar aqui, o nosso inovador SAP Verso. Eu vou dar mais detalhes mais à frente sobre isso, está embutido dentro também da nossa plataforma, tudo para que você tenha uma comunicação fluida, uma comunicação eficiente e bastante produtiva com os consultores e com os gestores do seu projeto. Além disso, como eu falei, você também acompanha a progressão do seu projeto. Então, tem sprint boards, tem um Kanban board lá dentro, tem uma série de facilidades justamente para que você tenha o projeto executado no menor prazo, com o advento também de um roadmap metodológico, que é uma metodologia própria que nós utilizamos, não que não acreditamos em outras metodologias, mas a nossa, de fato, até apoiada por um estudo do Gartner, de um mix, né, que nós fazemos ali de vários métodos, ela consegue executar mais do que provado nos últimos 4 anos e consegue executar os projetos no menor prazo possível e dentro de uma cadeia otimizada. O que eu chamo de cadeia otimizada? Para dar uma ideia para vocês, essa metodologia preconiza que, assim como os próprios métodos ágeis, nós priorizamos a interação com as pessoas e o produto a ser entregue ao invés de documentação excessiva. Mas aí você pode me perguntar, Fabiano, então a EasySappers não faz documentação, não existe uma documentação da demanda? Pelo contrário, ela existe, no entanto, ela é bastante otimizada por diversos métodos que utilizamos. Pode passar aí, Guilherme, por favor? Bom, dentro dessa perspectiva que eu falei para vocês dos 3 pilares, né, em que você tem uma inovação desde a solicitação da demanda, passando pela execução até a própria entrega, a nossa plataforma de serviços, a easysappers.com, vem justamente para que você tenha essa experiência inovadora em relação a demandas SAP. Nós costumamos dizer que nós repensamos com isso, através do uso da tecnologia, a relação
já algumas vezes ou muitas vezes desgastada entre consultorias, empresas e consultores. Depois, o fato de ser uma startup vai além do hype, vai além da moda, né? Além do que todo mundo diz que ser startup é legal. Né? O fato de ser uma startup é justamente pela base tecnológica que nos dá uma habilidade de ter um menor custo para os nossos clientes, uma vez que a nossa operação é bastante enxuta, ao invés de ter lá muita gente em time de vendas, financeiro, todo aquele back-office, nós conseguimos ter isso tudo automatizado pela plataforma. A experiência inovadora, como eu citei, ou seja, é uma experiência a qual é bastante diferente, distinta do que tem hoje das consultorias no modelo tradicional. E, por fim, nós fomentamos o que chamamos aí da economia de talentos, né? Para dar uma ideia aqui para vocês, nós temos mais de 1.500 consultores hoje na nossa plataforma e esses 1.500 consultores são habilitados a prestar serviços conosco, mas só para o entendimento aqui adequado, nós não fazemos o repasse desses consultores. Nós não somos um marketplace de consultores. Na prática, nós temos total e irrestrita responsabilidade em relação aos serviços prestados. Tanto é que um Customer Success é sempre atribuído para esses nossos projetos, ele acompanha todas as demandas, tendo horas alocadas ou não, é uma preocupação constante que nós temos com a qualidade de entrega. Legal. E aqui eu acho que é interessante a gente ver onde esse ponto de convergência chegou, né, Fabiano? A BCI olhando por inovação junto com as tecnologias e as novidades que a SAP estava trazendo, desenvolvendo e levando para os seus projetos, e a Easy Sapiens também trazendo um modelo disruptivo, um modelo diferente, de uma forma distinta de fazer projetos, de incorporar serviços também dentro de projetos de outras consultorias, e a gente viu bastante sinergia nesse momento. Então, em 22, foi feito um investimento da BCI Consulting na Easy Sapiens, viramos um sócio estratégico que está permitindo hoje a Easy Sapiens desenvolver suas plataformas de tecnologia, os seus portais, indo para o mundo mobile, oferecendo. E vocês vão ver coisas interessantes que estão para vir por aí, que lá na frente a gente fala das tendências e a gente vai falar de coisas novas que estão vindo, de relacionamento, de fidelização e tudo mais. Então, esse o objetivo da parceria entre BCI e Easy Sapiens trazer toda a experiência da BCI, todo o relacionamento desses 25 anos dentro do mercado, com todos os seus mais de 120 hoje clientes que já passaram em projetos, em revenda de licenciamento, em AMS, em suporte, ou seja, a BCI realmente é um lugar único para você poder ter todos os serviços, desde a parte de venda de licença até a parte de suporte e sustentação do seu ambiente através de AMS, obviamente passando por projetos. E a Easy Sapiens traz uma forma diferente de fazer isso. Né? Serve para todo mundo, talvez não sirva, mas abre o leque, abre o portfólio e abre as chances de ter um fit adequado à empresa de cada um de vocês. Tá? Então, eu acho que essa é a principal mensagem. A Easy Sapiens, como uma startup, tem participado aí de todas essas entidades, essas organizações de incentivo, né, às startups no Brasil. Isso tem feito com que, novamente, eu comentei na abertura, que fosse um sucesso a participação do Brasil dentro do Web Summit desse ano. Né? Foi falado pelos keynotes, né, claramente pela organização do evento, de que o Brasil era assim, uma revelação esse ano, que eles não estavam esperando e que a gente participou com uma quantidade impressionante de empresas. Então, acho que isso aqui é o resumo, né, do que a gente quis falar. BCI, trazendo toda a experiência, todas as referências, tudo que tem, e a Easy Sapiens, né, uma startup indo além do hype, como o Fabiano comentou, né, trazendo esse modelo diferente. Então, a partir daí, a gente entende que realmente ter o melhor mix aí para poder estar atendendo vocês. Tá? Bom, Fabiano, se você quiser comentar um pouquinho como é que você está vendo essa questão aí das tendências, né, tendências pé no chão, vamos chamar assim, né? Tendências não só aquelas aéreas que são os sonhos, ideologias, utopias de todo analista de mercado, mas sim aquelas que realmente já têm tido iniciativas e que têm tido soluções que efetivamente trazem valor e têm trazido inovações aí para as empresas. Exatamente, Guilherme. Assim, são tendências, como a gente citou aí no início, né? E eu gostei do termo aí, pé no chão, porque, de fato, é além da futurologia, né?
Então, o que nós temos visto, pessoal, cada vez mais presente como grandes tendências e já realidades agora para 2023 e já nesse final de ano, muitas empresas nos procurando aqui para saber mais e para que a gente pudesse ajudá-los, né, em algumas dessas tendências que estão pintando. Então, de acordo com alguns institutos importantes, né, o próprio Gartner e uma pesquisa anual do LinkedIn, o LinkedIn Pulse, que, além de pesquisa, ele reúne alguns insights de várias pessoas super relevantes de mercado para falar de tendências. Existem outras além dessas, claro, mas como nós citamos aqui no início, nós trouxemos aquelas mais relevantes e mais realmente, de fato, como o Guilherme citou aí, mais pé no chão, né? Então, uma primeira que a gente tem visto com muita incidência, com muita frequência, é a questão do low-code, né? O low-code, ele vem, e eu poderia dizer tanto o low-code como o no-code também, né? Ele vem muito para combater o déficit de profissionais, né? Mais de 65% dos aplicativos no mundo até 2024 provavelmente serão feitos via plataformas low-code ou no-code, de acordo com as estimativas aí do Gartner, né? Existe uma coisa importante aqui, pessoal, que é o seguinte: o low-code ou no-code, nós falaremos dele, como tudo isso se encaixa no mundo SAP e como você, na TI ou nas áreas de negócio, podem utilizar, mas ele não é só em relação ao déficit de profissionais, que é notório, que sempre existiu por parte da TI, né, de profissionais da TI. Mas o fato aqui é que você tem a habilidade de colocar aplicações consideradas mais simples, ou até aplicações mais robustas que sejam, de uma maneira muito mais rápida, né, para funcionamento dentro do seu cenário de negócio. Uma outra coisa que a gente já tinha notado muito, que provavelmente vocês viram, é a jornada de trabalho flexível. Isso começou muito forte a partir da pandemia, se acentuou ali, porque não era uma opção, né? Mas o que tem sido comentado muito no mercado, principalmente com as gerações mais novas, é o fato da a jornada de trabalho não ser linear. Além dela não ser linear, ela é híbrida, né? Então, o trabalho remoto deu mais liberdade, as jornadas são mais produtivas à medida em que você flexibiliza para os seus colaboradores e faz a medição, né, a flexibilidade do trabalho por uma medição maior de produtividade de entregas propriamente ditas e não mais somente de horas, né? E aí tem um dado interessante de pesquisa publicada pela Future Forum nos Estados Unidos, que as jornadas flexíveis podem aumentar a produtividade em quase 30%. Esse é um dado importante. E a question mark aqui, a pergunta que fica é: como é que nós podemos lidar com essa questão da jornada de trabalho flexível? É exatamente isso também que nós queremos mostrar para vocês, como é que isso se torna a realidade. E, por fim, aqui ainda de acordo com esses institutos parceiros, a inteligência artificial vai forçar os profissionais a se adaptar. Vocês devem ter visto aí, ultimamente, aplicativos de inteligência artificial que fazem avatares de fotos, né? Isso virou uma febre. Eu estava lendo hoje mais cedo que só nos primeiros 11 dias de dezembro, esse aplicativo teve milhões e milhões de downloads, num crescimento de mais de 600% de downloads, né, nas lojas virtuais, justamente para fazer aquele avatar, né, das fotos das pessoas, e usa inteligência artificial para isso. Nós vimos muitas ferramentas durante o ano de 2022, estamos vendo outras que interagem, né, que são ferramentas capazes de gerar a partir de comandos de voz, né, em linguagem natural. Você pergunta e ela responde não de forma robótica, né, mas como se fosse uma pessoa realmente. Então, isso tem também trazido alguns insights importantes e nos deixa também uma outra pergunta que nós vamos todas elas fechar, convergir daqui a pouco, que é: como nós podemos utilizar isso que parece às vezes ser tão distante, falar de inteligência artificial, no nosso dia a dia, principalmente em demandas SAP e no nosso dia a dia da TI e de negócios. O Guilherme, acho que tá mudo o seu áudio. Verdade. Bom, desculpa. Bom, como eu tinha comentado, né, assim, para quem já conhece, acho que não é novidade nenhuma, mas para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o Web Summit,
Isso aqui são alguns números impressionantes. Quer dizer, são mais de 70 mil pessoas discutindo tecnologia, discutindo inovação, discutindo novidades, tendências. E o mais importante é que esse é um grande ecossistema onde você junta empresas, junta, claro, os palestrantes de mercado, são muito disseminadores de conteúdo, mas você junta as empresas e os investidores. Ou seja, junta as startups com pessoas e empresas querendo investir nessas startups. Então, é a oportunidade perfeita de você ter geração de negócio, né? Então, são empresas de mais de 160 países participando, né? Jornalistas do mundo inteiro. E um ponto importante hoje, né? A gente tem quase da metade, a gente normalmente fala de tecnologia como um evento puramente masculino, mas a gente vê que as mulheres têm realmente entrado pesado e muitas startups hoje são fundadas e lideradas por mulheres, né? Então, isso é um ponto bem relevante a ser notado. E dentro do evento, você tem assim, pavilhões gigantes com temas específicos, mas os grandes objetivos que tem num evento como esse, primeiro, obviamente ter uma networking com outras pessoas, você conhecer pessoas e empresas que você no futuro possa estar fazendo efetivamente negócios, empresas que estão procurando se internacionalizar, empresas que estão procurando se consolidar, né? Toda a parte de aprendizado, do que tem de novidade, do que está vindo por aí. Obviamente, tem muita gente querendo vender também, né? Então, tem empresa para comprar, tem muita gente querendo vender, mas também o conteúdo que é feito, assim, muito conteúdo que não é puramente de vendas, né? Conteúdo realmente de falar sobre o que está acontecendo no mundo e como essas coisas vão evoluir. Então, por exemplo, fala do conteúdo inspirador, mas o conteúdo inspirador, na verdade, é isso, né? É de você poder ter ideias, assim como essas startups todas que estavam presentes lá tiveram as suas ideias de início de trabalho, como é que você pode estar trabalhando para que você, de repente, possa até virar um empreendedor, né? A construção de times, muitas vezes existe não uma competição somente entre as empresas, mas uma colaboração, tecnologias que se adaptam e convergem, empresas que fazem soluções que são complementares umas às outras e que daí podem sair com oportunidades conjuntas de negócio, né? Então, isso é muito importante também quando você tem esse tamanho de quantidade de empresas juntas ali. E, claro, para tornar sua marca conhecida. Acho que ali todas as empresas que estão presentes como startups querem ser cada vez mais conhecidas, seus produtos serem cada vez mais conhecidos, e esse é o ecossistema que é feito dentro, esse é o trabalho que é feito dentro desse ecossistema do Web Summit, né? É permitir que todas as pessoas diferentes, com interesses diferentes, estejam reunidas, mas num ambiente que seja favorável, né? E daí saem realmente todas essas questões. Fabiano, se você quiser comentar com a gente aqui, vou passar aqui para o slide seguinte. É isso, né? Pessoal, na prática, assim, o Web Summit, ele é um evento, como vocês devem ter notado, e acredito que alguns aqui até tenham participado, super relevante, né? No próximo ano, como o Guilherme citou, ele deve fazer parte de um road tour aí no mundo que chega até o Brasil, então vai ser no Rio de Janeiro, já no primeiro semestre do próximo ano, e fala de algumas tendências, né? E fala dessa aproximação das grandes empresas como vocês com as startups, né? Então, para vocês terem uma ideia, 30% do line-up do Web Summit, né? Então, das palestras, de tudo que estava se comentando ali, girou em torno de Web 3.0, né? Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso, mas basicamente muita gente ainda é cética sobre o Web 3.0. Claro que existe muito hype, muita moda, muita coisa que talvez não chegue a se concretizar, porque existem barreiras importantes, né? Não chega a se concretizar, pelo menos no curto ou médio prazo, são coisas mais distantes, mas a Web 3.0 ela é uma realidade já para alguns segmentos e tem uma potencialidade de ser utilizada no dia a dia, nos negócios, gigantesca. Por isso, não à toa, 30% dos assuntos ali do line-up da Web Summit girou em torno desse tópico. O Citibank traz um número que até 2030 o metaverso vai transacionar mais de 13 trilhões de dólares. Então, mais do que um número aí significativo, mais do que uma projeção do Citibank, até 2030 já é considerado algo inevitável. Vocês devem ter visto os movimentos, né, de grandes lojas, grandes marcas já presentes no metaverso. Se discute, claro, tudo que acontece, né, nesse sentido de inovação e novas tecnologias, futurismo, esse tipo de coisa, traz questões importantes sobre privacidade, né? Aqui não é diferente, existe uma questão inerente sobre isso,
mas o metaverso é algo que, de fato, nós vemos como bastante promissor, né? E já uma realidade para alguns segmentos, inclusive para a SAP, como nós vamos mostrar um pouco mais adiante aqui. Na imagem mais abaixo, vocês têm até uma ideia de como a própria Microsoft está se mexendo nesse sentido, utilizando e adicionando funcionalidades de metaverso dentro do Microsoft Teams, né, justamente, e aí nesse exemplo, para uma orientação, para um onboarding de novos colaboradores. Né? Então, você tem ali... e aí, pessoal, é aquela história, para além das questões de, poxa, mas é um avatar, né? Não sei se vocês já notaram, tem um fato curioso, né? O avatar não tem pernas, né? Então, o avatar ele vai até a metade do corpo ali. E é justamente para evitar problemas de ordem de relação sexual ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Então, isso é curioso porque ainda não se tem todos os mecanismos para que você evite o que já existe na vida real ou até em algumas reuniões, como conotações ou assédios, alguma coisa nesse sentido. Né? Mas a Web3 ela representa uma solução para a economia do metaverso. Então, as coisas se relacionam muito. Né? Sempre quando a gente fala de Web 3.0, a gente está falando de alguns componentes do que é chamada essa Web 3.0. A principal delas é a descentralização, né? É o fato de você não depender de uma única instituição para controles, o que traz uma liberdade maior, e aí, claro, tem que se tomar um certo cuidado com esse tipo de liberdade, mas o fato é que a Web 3.0 está intimamente ligada ao metaverso, ela é possibilitada por uma nova economia no metaverso. Dando um exemplo para vocês, a Nike, entre outras grandes marcas, inaugurou loja virtual dentro dos metaversos e vende os seus produtos exclusivos por lá. São produtos que, se você for no site da Nike na Web 2.0, digamos assim, no seu browser, aí você não vai encontrar. São produtos exclusivos lá para o metaverso. E como que você transaciona? Como é que você compra? Através de criptomoedas, né, que estão presentes e são uma constante e uma realidade da Web 3.0. E uma outra coisa que foi falada bastante lá no Web Summit e que, de fato, comprova o caminho que a Easy Sappers e a BCI Consulting vem seguindo de inovação é que, por exemplo, as pessoas amam experiências. Eu falei para vocês no início sobre experiências, né? Uma nova experiência desde a solicitação, passando pela execução, até a entrega de demandas SAP. Eu não falei de produto, né? De fato, a nossa plataforma ela não é um produto, ela é uma experiência para que você tenha agilidade e menor custo no SAP, fazendo essa conexão para ficar mais claro aqui. As tecnologias, elas estão saindo do hype para a escala. Então, a inteligência artificial que nós falamos agora há pouco, ela está mais acessível. Hoje, existem diversas ferramentas, e eu citava aqui sobre uma, né, que é aquela específica de fotos, que faz o avatar, justamente muito mais acessível do que até então, que você tinha que ter um conhecimento diferenciado, era uma coisa mais distante até para implementar. Hoje essas ferramentas estão muito acessíveis, saem do hype, saem da moda, saem daquela coisa, como a gente citou aqui no início, mais futurista, mais distante, e cada vez ganha mais escala. Essa é uma característica, pessoal, comum de tecnologias inovadoras. Né? Toda tecnologia, a princípio, ela tem duas características. Ela parece muito distante e ela é muito cara. À medida que você vai utilizando ela e abrindo espaço para que as pessoas vai democratizando essa tecnologia, ela se torna mais acessível. Né? Uma outra característica e muitas tendências, inovações, insights, citações lá no evento, no Web Summit, foi sobre a questão de criptomoedas e tokenização. Falaremos aqui também sobre como isso pode ser possível para uma realidade de projetos e no nosso dia a dia. E, por fim, não menos importante, as startups cada vez mais protagonistas. As empresas estão entendendo, a maioria das empresas aqui representadas pelos participantes, por vocês, hoje tem programas de relacionamento com startups, né? E as empresas estão entendendo como trabalhar com essas startups. Isso é super importante e o que nós temos visto é que já passou aquela fase do hype, já passou aquela fase de startup ser moda, de ser coisa de quem só cola post-it na parede e coloca piscina de bolinha no escritório, e agora se torna cada vez mais um ativo importante de uma parceria
que a sua empresa pode fazer como startup para, de repente, colocar um produto mais rápido no mercado. É interessante, eu estava lendo outro dia, Fabiano, sobre como o metaverso já pode estar entre nós há muito tempo e a gente nem se deu conta disso, né? Muita gente aposta e bota que o Fortnite, o joguinho, quem tem filho pré-adolescente e adolescente seguramente vai conhecer esse jogo, talvez tenha sido o primeiro exemplo de metaverso de sucesso e que pegou muita gente no mundo todo. Inclusive, hoje ele amplia a questão de interação social dentro da própria plataforma para que ele possa se converter realmente numa mistura de rede social 3.0 junto com o metaverso, né, junto com essas relações. Então, ver como ele está presente ainda, obviamente não no mundo corporativo, até por essas questões aí que o Fabiano colocou, mas como ele vem sendo testado e vem sendo amadurecido nos últimos anos, já aí sem a gente nem se dar conta, né? Então, por isso que é uma tendência mais pé no chão, realmente. É verdade. E aí tem, você lembrou bem, Guilherme, tem essa questão do Fortnite, tem um outro joguinho, para quem tem criança aí, pré-adolescente ou adolescente vai saber bem, o Roblox, que foi comprado recentemente pela Microsoft, inclusive, e já traz esse conceito, né, de virtualização, de você ter um avatar, você comprar coisas dentro do próprio joguinho, né, que é o in-app purchase. Então, tudo isso, as crianças, né, saíram na frente, como sempre, já saem fazendo essas coisas e sabem como fazer, né? E isso depois se torna corporativo, vem para a nossa realidade, né? Já estão no mundo digital. Legal. Muito bom, mas assim, por enquanto ainda está um pouquinho longe, né? Como é que agora eu posso trazer isso no mundo real, né? No mundo real, próximo da minha empresa, dos meus provedores de soluções, SAP é um importante. E recentemente vocês também devem ter visto, teve uma tremedeira aí no mercado SAP com o lançamento do SAP Build, né? Então a gente vai falar um pouquinho dele, a gente vai falar um pouquinho do SAP Business Technology Platform, BTP, que alguns já conhecem, outros não, alguns entendem, outros não, mas o SAP e o SAP Build está muito diretamente ligado ao SAP BTP. Por isso que é importante a gente falar dos dois em conjunto, tá? E também a gente vai falar como é que está sendo essa primeira experiência que a SAP tem trazido aí do SAP Verso, ou SAP Verso, como preferir, né? Que é um ambiente aí no metaverso para questões de projetos SAP, mas aí eu vou deixar o Fabiano falar um pouquinho mais na frente. Primeiro, eu queria colocar aqui para vocês, muito resumidamente, né, o que é realmente o BTP, né? O que é a SAP BTP e o que ela faz. O BTP não é um produto, tá, pessoal? Assim, eu não consigo comprar, me dar 2 licenças de BTP, isso não tem, né? O BTP, ele, na verdade, é a materialização da SAP de um conceito que já tem há bastante tempo no mercado, que é de plataforma como serviço, ou PaaS, né? A gente conhece muito bem, já bem disseminado, o que o mercado chama do IaaS, que é a parte de infraestrutura como serviço. Então, todo mundo conhece Amazon, Azure, Google, fazendo toda a parte de máquina na nuvem, né? Elástico, cresço, diminuo, ativo o ambiente, desativo o ambiente, mas isso é infraestrutura. E também conhece muito bem o lado do SaaS, né? Que é o software como serviço. Então, quando eu pego o Gmail, quando eu pego o Office 365, quando eu pego soluções desse nível, são soluções onde eu pago um aluguel e eu tenho uma aplicação ali. Pronto, eu não me preocupo com nada. Não tem que instalar, não tem que fazer nada. As funcionalidades estão ali, eu uso, e quando eu não quiser usar mais, eu paro de pagar. Só que nessa metade aí do sanduíche tem realmente essa questão da plataforma. Ela não é simplesmente infraestrutura, mas ela não te entrega aplicações prontas. Ela diria que é um grande portfólio de serviços na nuvem que te permitem construir ou desenvolver ou crescer no desenvolvimento de aplicações, tá? E também serviços para baixo. Também me permitem gerenciar dados, me permitem desenvolver, me permitem fazer integração entre esses aplicativos e entre essas aplicações que estão no mercado, né? E trazendo recursos também de inovação e tecnologia, por exemplo, machine learning, inteligência artificial. Então, hoje, na verdade, o BTP ele é uma plataforma que me oferece serviços nesses 4 grandes pilares. Gestão de dados, então, se eu, por exemplo, falar de banco de dados como serviço, né? Eu queria, por exemplo, pegar um banco de dados, eu vou desenvolver uma aplicação, eu preciso persistir meus dados na nuvem, só que eu vou também fazer isso como serviço. Eu não vou comprar um banco de dados e instalar dentro de casa. Eu tenho ele na nuvem, pago como subscrição e vou utilizar aquele banco e vou pedindo. Agora eu quero aumentar, agora eu quero diminuir e vou trabalhando com isso. Isso também é possível. Eu tenho as soluções que me permitem fazer análise e planejamento, né? Então,
para quem já conhece, né, o famoso BI de antigamente, né, que virou Analytics, hoje ele está na nuvem, hoje ele faz parte desse portfólio que está dentro do BTP. A toda a parte de integração e desenvolvimento que aí, e automação, que aí a gente vai começar a ver como o SAP Build ele começa a fazer esse sentido dentro desse pacotinho, né, dentro desse pilar de desenvolvimento, integração e automação, né? E o quarto pilar de tecnologias que eu chamo de inteligentes, são machine learning, inteligência artificial, IoT, que são componentes de serviços que você incorpora praticamente em qualquer aplicação que você quer fazer. Você pode ter uma solução analítica fazendo previsão através do uso de machine learning ou de inteligência artificial. Você pode ter uma solução, um aplicativo desenvolvido também usando essas mesmas soluções, tá? Só que isso não é um produto ou uma plataforma nova da SAP. Ela já vem sendo incorporada no portfólio de soluções, e eu diria que hoje é a segunda grande aposta da SAP em termos de linha de negócio para eles, tá? Se você olhar alguns números impressionantes, são mais de 15 mil clientes hoje já utilizando efetivamente o BTI no mundo. Então, não é uma solução imatura. Hoje, com mais de 3 mil APIs, 250 dashboards, esses números vêm crescendo assustadoramente a cada nova release que é feita, tá? E como é uma release de nuvem, isso acontece muito rapidamente. A cada 3, 6 meses você tem coisas novas acontecendo ali dentro. Então, uma grande vantagem, e aí sim, quando a SAP olha para o mundo SAP, que o BTP ele não faz trabalho só dentro do mundo SAP, mas quando eu estou dentro do mundo SAP, eu tenho muita coisa pronta que a SAP me disponibiliza, né? Então, quando eu falo de API sobre as aplicações da SAP, integração entre aplicações da própria SAP, então, se eu quiser conectar o meu CRM da SAP com o meu RP, com a minha solução de Digital Supply Chain, tudo isso está feito através dessa grande cola que é a BTP, tá? E, obviamente, ela não poderia trabalhar com o mercado hoje, com o mundo como ele é hoje, se ela não tivesse incorporado padrões e protocolos abertos de mercado. Então, tecnologias proprietárias, que a SAP muitas vezes trabalhou como exclusividade, elas até continuam lá. Então, eu continuo tendo a BAP, eu continuo tendo tudo isso lá dentro. Mas eu também estou aberto a novos protocolos. Então, no momento em que eu coloco APIs que me permitem conversar com todo mundo, de forma geral, né? Quando eu coloco linguagens de desenvolvimento abertas, então Java, Node, tudo isso eu consigo também utilizar lá por dentro. Isso está abrindo esse portfólio para que mais empresas e mais usuários possam trabalhar aqui dentro. Então, o BTP ele é um grande portfólio de serviços para vocês poderem trabalhar nisso daí. E onde é que entra o SAP Build nessa história? Tá? Como a gente estava falando muito de tendências lá atrás, e o IDC também trabalha fazendo muita análise, o IDC é muito próximo da SAP, o IDC tem identificado algumas questões importantes no que tange o mundo de desenvolvimento de aplicações. Tá? Vocês lembram que o Fabiano falou lá do Web Summit comentando sobre o low-code e no-code? Isso tem sido comprovado por outros institutos também. Então, existe uma estimativa de que pelo menos 15% de vagas de desenvolvedores no mundo não são preenchidas. Tá? Ou seja, existem vagas constantemente abertas procurando pessoas preocupadas. Não existe um problema de oferta de emprego. Existe falta de gente para entrar nesse mercado. E com isso, as empresas não tendo como substituir e como colocar pessoas aqui dentro, naturalmente, não só as empresas, o mercado vai trabalhar para oferecer soluções diferentes para isso. Então, como é que eu resolvo o meu problema de desenvolvimento se eu não tenho mais os tradicionais desenvolvedores em grande quantidade, como o mercado precisa, à disposição? Né? Talvez, então, eu tenha que mudar a forma como eu construo essas minhas aplicações. Eu tenho que deixar de ser aquela coisa que só é desenvolvida por grupos especialistas de tecnologia, de TI, que se sentam nos seus grupos de projetos desenvolvendo e codificando uma aplicação, para soluções de desenvolvimento que usem quase nenhum ou, eventualmente, nenhum código para poder desenvolver uma aplicação de negócio funcional e que resolva um problema aparente meu. Né? Então, quando a gente fala de low-code e no-code, é isso. É a gente ter soluções que me permitam desenvolver aplicações, desenvolver aplicativos sem o uso extensivo de código. Isso faz com que mais pessoas que não têm esse background de tecnologia, esse background técnico, eles possam entrar nessas atividades de desenvolvimento. Né? Então, isso amplia a base da pirâmide para que eu possa trazer pessoas que nunca pensaram que poderiam desenvolver aplicações para esse novo mundo. E, com isso, eu consigo ocupar parte desse gap de desenvolvimento. Continuarei a ter meus times de desenvolvedores? Sim. Continuo necessitando de aplicações codificadas? Sim.
Continuarei? Sim, continuará. Mas nem todas as suas aplicações novas vão precisar desse time. E aí, saber equilibrar isso é o grande segredo para você não criar um gargalo de evolução e de inovação na sua empresa. Então, esse novo grupo que está chegando aqui hoje para desenvolver com soluções low-code e no-code é o que o mercado agora chama do desenvolvedor cidadão, ou citizen developer. Esse vai ser um termo que, junto com low-code e no-code, vocês vão ouvir falar. Se já não escutaram falar em algum momento, seguramente escutarão falar nos próximos meses, anos e por aí vem. Tá? E esse movimento, né, de a falta de pessoas, faz com que as empresas ofereçam soluções diferentes. Né? As empresas, muitas startups oferecendo soluções diferentes aqui, porque são muito rápidos. Né? Isso tem sido comprovado com o aumento das empresas no investimento nessas soluções. Então, tem sido notado que 60% de aumento no investimento em soluções low-code e no-code contra um número quase de não crescimento em soluções de codificação normal, em frameworks de codificação, muitos dos quais hoje nem são pagos mais, vamos dizer assim, né? Muitos são até eventualmente gratuitos. Né? E a SAP, vendo esse movimento, o que ela fez? Na verdade, ela já vinha trabalhando de forma, dentro do portfólio de serviço do BTP, com soluções que envolviam low-code e no-code. Tá? O que ela fez foi agrupar essas tecnologias que já estão maduras, muitas delas em terceira versão de desenvolvimento e tudo mais, para criar uma solução ainda mais simples de operar, chamada SAP Build. Né? E que a solução do SAP Build, ele trabalha em 3 grandes pilares, 3 grandes blocos. A criação de aplicativos, ou aplicações, como você preferir, tá? A automação de processos. E aí, quando eu falo de automação de processos, naturalmente, eu estou falando também de uma parte de integração, porque eu tenho um processo que sai de um lugar e termina no outro. Né? Então, o que eu posso automatizar de processos corporativos para garantir que eu tenha uma melhor produtividade com um robozinho trabalhando ali por trás, em vez de eu ter uma pessoa fazendo um trabalho, muitas vezes manual, e que está cometendo mais erros, tem mais risco de errar e que tem uma produtividade menor. Então, a automação de processos passa por um desses pilares e também o desenho de sites de negócio ser simplificado, a ponto que você não precise codificar um site. Então, hoje você fazer um site, mesmo corporativo, um site, um portal, alguma coisa dentro da sua empresa, ele tem facilidades muito maiores do que você tinha antigamente. Tá? E 3 conceitos estão embaixo disso. Né? É você construir de forma visual. Então, a gente vai mostrar um exemplo depois, um videozinho super curto, que mostra como é que seu visual, drag and drop, arrasta, solta, coloca. Você não programa, você direciona muitas vezes através de workflows, e esse é o grande modelo que você tem. Né? A parte de integração, que sempre foi um desafio, hoje ela foi muito simplificada pela possibilidade, pela interface que ele tem. Então, claro, ainda preciso que o time de TI mantenha as estruturas de dados, principalmente os estruturados, já porque a gente fala também de dados de data lakes, que às vezes nem sempre os dados são estruturados ali dentro, mas a possibilidade de conexão isentou o usuário, desenvolvedor, de conhecimentos técnicos para poder fazer esse tipo de conexão. Né? Então, muitas vezes, conhecendo com a tecnologia do outro lado, as ferramentas auxiliam nessa conexão, sendo que TI sempre é necessário para a manutenção e estruturação dessa parte dos dados. Né? E a parte de colaboração, ou seja, permitir que times colaborem, né, de forma segura, cada um com direito. Eu não vou atrapalhar o trabalho que o coleguinha do lado está fazendo, mas eu permito que grupos se comuniquem desses desenvolvedores, cidadãos, ou até mesmo eventualmente com os desenvolvedores clássicos, para que eles possam criar aplicativos, às vezes até que se comuniquem. Então, imagina que eu tenho 3, 4 iniciativas de partes de solução do mesmo para o meu mundo financeiro, e eu quero que esses aplicativos se comuniquem. Né? Então, essas 3 regras de construir visualmente, integrar com menor dificuldade e colaborar de forma segura são sustento do SAP Build, né? E, na verdade, são sustento de soluções de desenvolvimento low-code e no-code. Então, aqui a gente fala que a gente pode dizer que o SAP Build é uma grande resposta e robusta resposta a essa tendência do aumento de soluções de low-code e no-code. Tá? E aí a gente vai passar por explicar e detalhar e cair um pouquinho mais nesse detalhe. Tá? Então, a SAP ela teve uma novidade quando ela lançou a SAP Build. Né? Não era só mais um lançamento de produto, que a gente está acostumado hoje
a SAP lança um produto e deixa o produto lá. Não, na verdade, a gente precisa, lembra, a gente tem um contingente de pessoas novas que estão entrando nesse mundo, são os desenvolvedores cidadãos, a gente precisa que eles trabalhem nesse desenvolvimento, a gente precisa também dar condições de que ele tenha o mínimo de conhecimento para poder fazer isso. Então, aqui eu tenho exemplos, por exemplo, reais de necessidades das áreas de negócio que talvez possam ser suportadas por um desenvolvimento que não necessariamente de TI. Né? Então, eu quero um app para que meu cliente interaja mais comigo na questão de fidelização. Eu quero um app que os fornecedores acompanhem seus pedidos, né? E tem uma mensagenzinha lá de sugestões. Né? Vejam que são soluções bem pontuais e bem delimitadas sobre o que eu tenho que fazer e qual o problema que eu quero resolver. Né? E, em cima disso, a SAP lançou, junto com o produto SAP Build, que está dentro do Business Technology Platform, né? Um programa de capacitação global de formação desses recursos, sejam eles de consultorias ou sejam eles dentro das próprias empresas. Tá? Então, a SAP fez uma parceria com uma plataforma de ensino chamada Coursera, tá? E lá dentro você já tem, então eu tenho aqui esse bannerzinho, ele é um banner tirado do website da própria Coursera, tá? Onde você tem, e já começaram a ter alguns treinamentos, e a SAP vai publicar mais treinamentos com o tempo, e tendo o objetivo de formar pelo menos 2 milhões de desenvolvedores cidadãos em todo o mundo nas suas plataformas, em 3 anos. Estou falando de 23, 24 e 25. Cursos sem custo. Esses cursos são abertos e são gratuitos. Não tem requerimento de formação universitária prévia, não. Tem que ser formado em tecnologia, em ciência da computação. Não tem nenhum requisito desse tipo. O objetivo é você conseguir formar do zero recursos de desenvolvedores para que, primeiro, você permita que as empresas ocupem essas vagas que estão sendo necessárias, né? E segundo, para que você crie uma quantidade de recursos no mercado que possa atender às demandas que você precisa. Então, se você optar por desenvolver dentro de casa, você poderá. Se você optar por contratar no mercado, essa é a garantia que você terá recursos para contratar. Né? E aí, obviamente, as empresas começam a fazer isso e têm começado a gerar bastante referência. Existe o site da SAP, o site SAP Build já está disponível hoje para vocês consultarem, mas eu botei aqui um link, obviamente esse material vai estar disponível para vocês depois, um link de uma página que está no site da EasySappers, onde ele explica um pouquinho mais esse processo aí de criação de aplicativos low-code e onde isso está relacionado com a SAP. É uma leitura interessante, que acho que vale a pena, depois pode estar olhando isso aqui também. Fabiano, alguma coisa a acrescentar até aqui? Guilherme, só acrescentaria que, só para reforçar aqui para nossa audiência, nosso público aqui, os participantes, que a SAP tem considerado, só para vocês terem uma ideia do quão significativo é esse SAP Build, né, muito mais do que um produto, como o Guilherme citou, e a tendência é que nós não falemos mais de produtos, né, cada vez mais, principalmente a BCI e a EasySappers juntas, né, agora tem falado sobre soluções. Então, nós entendemos que vocês precisam de soluções. Então, dificilmente a gente vai chegar para você e falar a solução do seu problema está no produto X ou Y. Na verdade, nós caminhamos cada vez mais por uma composição por trás dos bastidores, ali, atrás das cortinas, né? Atrás do palco, você tem uma composição de soluções, de produtos aí sim, mas que para o seu usuário, muitas vezes para a TI propriamente dito e para as áreas de negócio, isso é transparente. E só para dar uma ideia da significância disso para vocês, a SAP fez 50 anos de história, né, e está considerando esse lançamento do SAP Build como o maior lançamento nesses 50 anos. Eles estão considerando isso porque a SAP cada vez mais se caracteriza por deixar de ser uma empresa tecnológica conhecida somente pelo ERP, e o ERP aqui é inquestionável, eu acredito, né? Tem as suas facilidades e ninguém fica tanto tempo no mercado liderando esse mercado sem realmente ser pioneiro no lançamento de tudo que fez e de todas as funcionalidades do ERP, seja do R3, do ECC, do S4HANA, enfim, qual versão for, mas o conceito de ERP, né, ali embutido é muito importante. Mas a SAP cada vez mais deixa de ser a empresa conhecida por somente ERP
para se aproximar do negócio. Né? Lá atrás, quando os engenheiros que saíram da IBM, fundaram a SAP e tudo mais, pensaram no negócio, o que de fato eles queriam é fazer uma aproximação e trazer uma agilidade maior entre a TI e as áreas de negócio. E vem conseguindo fazer isso através do ERP, mas eles notaram que a partir de agora, até por essas mudanças e por essas tendências de mercado, seriam necessárias novas soluções. E o SAP Build vem para cobrir este gap também de criação ágil de novas soluções com menor dependência tecnológica e de desenvolvedores, ou seja, todos podem desenvolver um aplicativo, é uma democratização em relação a isso muito significativa, né? Mas para trazer essa proximidade maior para o negócio e, no final das contas, que você tenha agilidade na disponibilização dos diferenciais, daquilo que vai, no final do dia, te diferenciar da concorrência. Perfeito. Bom, a gente não podia ficar de fora dessa, né? Assim, a gente entende que por mais que a SAP esteja colocando esses treinamentos na Coursera, por mais que eles estejam lá, a gente entende que também pode ser difícil você se localizar e falar, legal, mas por onde eu começo? Qual o caminho que eu vou fazer? Quais são os cursos que eu tenho que tomar? Existe lá um guia, mas é um guia genérico. Eu queria entender como é que isso funciona aqui dentro para mim, né? Então, BCI e Easy Sappers se juntaram junto com a SAP para criar um caminho para isso, um roadmap para que você possa crescer. Então, em muito breve, vocês vão estar, isso vai estar sendo divulgado com mais detalhes, tá? Mas a ideia é que SAP e Easy Sappers, BCI, SAP e Easy Sappers, possam trabalhar em conjunto em criar um programa, tá? De formação dentro do SAP Build, tá? E das novas soluções de forma geral que a SAP está trazendo, né? Então, ele vai utilizar sim também os treinamentos da Coursera que estão lá, mas veja, esse é um dos itens desse roadmap, desse caminho que a gente vai traçar. Então, a gente vai trabalhar no treinamento teórico, mas também na execução prática disso, para garantir que você saia entendendo como funciona, mas que tenha tido a opção de botar a mão na prática e de poder criar suas próprias aplicações antes de você dizer, opa, agora eu estou pronto e estou certificado para fazer isso. Então, é uma espécie de um Certified Consultant, um selo adicional, um badge adicional que você vai ter, tá? Para que você possa estar pronto e qualificado para fazer isso. Isso vale tanto para os consultores, né? Claro, como vale também para os nossos clientes que queiram se formar e queiram estar trabalhando nisso. Então, aguardem para em breve sair mais detalhes desse programa, está sendo fechado entre as 3 empresas para que possa ser divulgado para vocês. Tá? Mas a gente achou importante adiantar esse tema aqui, de forma que vocês já fiquem com isso no mindset, virando aí para 2023, a gente tem a possibilidade de já começar a planejar como fazer isso aí. Certo, Fabiano? Quer comentar alguma coisa? Você também está ajudando a liderar esse esforço aí. Isso, Guilherme. Rapidamente, só para colocar um comentário aqui sobre essa questão, né, da nossa contribuição BCI e Sappers sobre a formação, justamente para cobrir esse gap, né, essa expectativa de formação de tantos desenvolvedores e tantas pessoas habilitadas, na verdade, a poder fazer aí a criação dos seus apps, as automações dentro do SAP Build. Eu estou bastante animado e ansioso até para que se concretize esse programa nosso aqui, BCI e Sappers mais a SAP, justamente para que a gente consiga fazer essa movimentação da nossa base de mais de 1.500 consultores hoje, direcionando eles e formando eles desde os soft skills, que são importantes, né, que são bastante inerentes e cada vez mais requisitados na nova economia e nos dias atuais. Depois, no hard skills, na parte ali mais técnica, né, a formação propriamente dita nas tecnologias, dentre elas o próprio BTP e principalmente aí o SAP Build. Nós temos aí programado uma espécie de hackathon dentro do que a gente está chamando de Easy Lab, que são desafios reais de mercado para que esses consultores em formação façam aquilo sair da teoria e virar prática, né? E aí, isso acontecendo, eles são habilitados para prestação de serviços e, mais importante, nós vamos começar a formar não só os consultores, mas formar ativos
rápidos para que vocês possam utilizar. Então, imagina que um desses desafios do consultor, dando um exemplo aqui, será a criação de um app para a área de compras, para relacionamento com os fornecedores, por exemplo, né? E esse app, uma vez pronto, feito dentro desse hackathon, ele pode ser rapidamente absorvido, adaptado, ajustado para a realidade de uma das empresas de vocês, aí, da realidade do cenário de negócios de vocês, dos requerimentos. Significa agilidade, o app já vai estar pré-disponibilizado e muito rápido para que vocês possam incorporá-lo nos seus negócios. Perfeito. Bom, então aguardem aí nas cenas dos próximos capítulos. Bom, aqui eu vou botar rapidamente, é rápido mesmo, tá? São menos de 20 segundos. Um exemplo, essa aqui é a interface real do SAP Build Apps, onde é a parte de geração de aplicativos no-code, tá? E como é que você funciona nesse drag and drop, nessa questão que eu falei do workflow, tá? Então, veja que você bota os nomes, discrimina, você já puxa os componentes que tem, se é um campo de entrada, se já não é, você vai linkando entre as páginas do que ele faz, tá? E nesse caso aqui ele te permite, já com as funcionalidades prontas, você fazer o escaneio de invoices, de notas, para que você possa depois enviar. Então, com um aplicativo que está no celular, bem específico, vai lá clicando, vai lendo, e você vai encaminhando isso para as outras pessoas. Então, vou dar novamente ele aqui. Então, veja, você muda os textos, bota os componentes que você quer, são campos de entrada, você diz para onde essa informação vai, você já tem as funções de escaneamento, que você já está pronto dentro do botão, e com isso, rapidamente, você consegue escanear e submeter para outra pessoa. Veja, obviamente, esse é um exemplo simples, né? Um exemplo não deu todo ainda o look and feel final, que é necessário e tudo mais, mas aqui é para vocês terem uma ideia de como é essa interface, de como ela é simples, né? De como não é complicado e complexo você aprender isso com um usuário que não tenha uma formação técnica, né? Então, isso aí é realidade, solução que já está no mercado há algum tempo e que hoje a SAP utiliza para fazer essa parte do... Deixa eu... Bom, isso aqui. E apresentando para vocês também, a gente falou que a gente chegaria lá, né? Imagens reais aqui. Queria que o Fabiano falasse um pouquinho dessa ideia do SAP Verso, que está sendo trazido para esse conceito aí de projetos, do nível das empresas, de como isso pode ser usado aí na realidade de vocês, tá? É isso, Guilherme. Então, pessoal, só para ajudar vocês a fazerem a conexão mental aí com aquilo que nós falamos no início em relação às tendências, relembrando, né? Nós passamos por algumas principais tendências, as quais nós conseguimos, como também citamos no início, tirar do futurismo, né? E trazer cada vez mais para a realidade. E nós falamos sobre plataformas low-code, no-code, mostramos aqui o advento aí do SAP Build, temos aqui na sequência para vocês como é que a gente coloca essa bola no meio de campo, no chão ali, de forma bastante real, vamos mostrar cases também ainda daqui a pouquinho para vocês, né? Mas cobrimos esse tópico, falamos também sobre soluções que vão além do ERP, né, da SAP e soluções que trazem maior agilidade, seja de integração, de criação de aplicações, de uso de soluções que já estão disponíveis lá no modelo PaaS, né, no modelo Plataforma as a Service, como o Guilherme citou. E agora nós vamos falar sobre a questão de trabalho remoto, como é que eu agilizo esse trabalho, como é que eu garanto a produtividade deles. E, de novo, pessoal, aqui nós não estamos falando somente em teoria, tá? Isso daqui já foi executado dos nossos clientes, existem projetos comprovadamente realizados, utilizando esses ambientes virtualizados, antes mesmo do hype, antes mesmo de chamar como metaverso, ou a gente batizar ele aqui como SAP Verso, mas antes disso a gente já utilizava, muito em função também da pandemia, né? Porque naquele momento em que todo mundo foi obrigado a ficar remoto, novas soluções deveriam surgir além do Zoom, né, além das plataformas de conexão como Google Meet, Microsoft Teams e por aí vai, nós entendíamos que era necessário responder aquela pergunta. Tá, peraí, tá todo mundo remoto, mas cadê o consultor exatamente? Né? Sabe aquela história de quando você está fisicamente, o consultor está sentado ali, você está vendo o consultor na outra mesa? É mais ou menos isso
Na verdade, é isso que a gente trouxe aqui para o ambiente virtualizado. Tá? Então, nós temos dois tipos de ambiente, dois tipos de plataformas de metaverso conectadas, embutidas na easysappers.com, lá na nossa plataforma, e disponíveis para os nossos projetos. Um deles é um marketplace que funciona para compra ou troca via tokenizado, né, via tokens, via uma moeda específica, que eu vou falar daqui a pouco, para trocar por benefícios. Essa plataforma está ainda em desenvolvimento, ela não está liberada ainda dentro lá da easysappers.com, ela se encontra em testes internos, mas logo, logo vai estar liberada. Eu vou falar para vocês aqui como essa tokenização de serviços vai ajudar em adquirir serviços, adquirir vantagens e benefícios, e a outra que essa sim já está amplamente testada em vários projetos e que a gente vem utilizando, e posso garantir para vocês, vai além do modismo, pessoal, vai além do negócio. Ah, será que funciona? Pô, mas qual que é a vantagem de eu ter um avatarzinho meu caminhando num ambiente virtualizado? Eu posso dizer para vocês com propriedade que aumenta a produtividade dos projetos. É impressionante como algo relativamente simples aumentou essa produtividade. E aí eu estou falando do que a gente chama do SAPverso ou Projetiverso, que é indicado para que você tenha uma comunicação plena e, consequentemente, uma produtividade muito maior. Os exemplos que estão aqui na tela são de 3 skins, como nós chamamos, diferentes. E aí elas são configuradas de acordo com o escopo do projeto. Um escopo talvez mais formal ou mais clássico, mais tradicional, talvez possa exigir um ambiente mais parecido com o escritório, né? Como é essa imagem inferior aqui na direita. O ambiente superior na direita, ele é mais um ambiente de realidade virtual. E aí você pode me perguntar, Fabiano, tá bom, mas eu vou ter que colocar aqueles óculos de realidade virtual? Não é lá muito prático, né? Como o pessoal lá da Meta, lá do Facebook, o Mark Zuckerberg e todo mundo vem fazendo e vem investindo uma grana nisso para colocar aquele óculos e tal. Olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, existem experiências e experiências, né? O que nós temos feito no projeto não exige esse óculos virtual, de realidade virtual. No entanto, a realidade virtual ela pode ser utilizada também em alguns desses ambientes, em algumas dessas skins, justamente para trazer uma experiência chamada, né, intitulada como imersiva, né, onde você está quase de corpo e alma dentro daquele ambiente. Mas o fato aqui é o que nós temos utilizado mais esse ambiente mais azulzinho aqui no meio da imagem, que simula o layout físico do seu escritório ou próximo disso. Então, ali quando está escrito status diário, é onde todos os avatares se reuniam. Eu tenho só nessa imagem o meu avatar ali verdinho embaixo, está pequenininho, na sala da Easy Sappers ali, mas todos os avatares se reuniam 15 minutinhos naquela famosa reunião diária de Scrum, né? Então, todo mundo se reunia ali. Qual que é a grande vantagem disso? Visual, você está vendo o avatar um do outro, abre o microfone, precisa mandar link de Teams, de Zoom, de nada do tipo, abre o microfone e começa a conversar com as pessoas, compartilha a tela por ali também e tem uma interação. Então, no projeto era muito engraçado, porque vocês sabem bem, provavelmente já viveram isso, né? Ah, eu preciso fazer o teste integrado, chegou na minha vez do teste. Pô, mas cadê o consultor para me apoiar? Né? Então, se você está fisicamente, o consultor está ali, está lá e tal, vem cá, vamos fazer o teste. Ou o contrário, né? Pô, estou aqui para fazer o teste, vou suportar o teste. Cadê o usuário? Né? Então, era até curioso, porque os usuários estavam na sala com os avatares e a gente ia lá, batia na porta virtual da sala, faz um sonzinho de batida de porta, é muito interessante. E aí entra lá, abre o microfone e fala, fulano, eu preciso que você vá lá para a sala de testes integrados, porque o consultor está te esperando lá. E aí entrava lá na sala de testes integrados, compartilha a tela e começa por ali a fazer os testes. Essa é uma solução, de novo, real. Nós não estamos falando aqui de futurologia, não estamos falando de algo muito distante. Ah, quem sabe um dia. Não, isso aqui já funciona, nós já fizemos, principalmente em 2020 e 2021, nós fizemos e utilizamos bastante isso. Em 2022, nós utilizamos um pouco menos, porque os projetos, existem projetos que têm características de uso disso aqui e outros que talvez não caibam. Para aquelas melhorias mais pontuais, aquela coisa mais rápida, tal, que vai ter um consultor envolvido, não faz sentido você ter um ambiente para ficar um consultor lá dentro sozinho, eventualmente, para conversar com você. Então, a depender do escopo do projeto, isso pode ser aplicado e vem sendo aplicado há pelo menos 3 anos aí, antes mesmo desse
dessa moda do metaverso, a gente já tinha esse ambiente virtualizado para melhorar produtividade e comunicação. Legal, muito bom. E além do SAP Build, né, tá trazendo essa parte de codificação, desenvolvimento low-code e no-code, automação de processo também era uma parte importante que a gente falou. É importante entender que o SAP Build não é uma solução standalone, é uma solução isolada, né? Então, uma das grandes questões que a gente tem visto na parte de automação de processos, que é um dos pilares importantes, é onde automatizar, como fazer isso, né? E a gente tem algumas opções para fazer isso. O Fabiano vai comentar sobre 2 ofertas que existem hoje de trabalhos que podem ser feitos personalizados com vocês, mas a SAP também traz soluções estruturadas para fazer isso, onde ela faz toda uma análise dos seus processos e identifica gargalos e oportunidades de melhora, tá? Tudo isso está embaixo de um branding chamado SAP Signavio, que também é uma solução de inteligência de processos, que é uma novidade importante da SAP, que ela apresentou no ano passado para o mercado e que tem crescido bastante. E o SAP Build vem fazer a parte de complementação disso, porque uma vez que eu identifico e tenho oportunidade de ganho de automação de processos dentro do meu RP, dentro do meu CRM, ou dentro dos meus processos corporativos, que muitas vezes passam por mais de uma solução, sejam elas SAP ou não, às vezes eu tenho parte SAP, parte não SAP, eu tenho o SAP Build para entregar essas oportunidades que eu tenho para fazer. Então, vejam que é muito importante você entender que essa estratégia da SAP dentro do mundo e lançar SAP Build tem a ver com todo o roadmap de portfólio que eles estão fazendo, né? Então, hoje eu já tenho, por exemplo, 135 melhorias de processos prontas e disponíveis no SAP Build, que vem do Signavio. Então, assim, isso porque o Signavio está aí desde o ano passado, basicamente, né? Imagina a quantidade de oportunidade e como esse número vai aumentar quando a gente for falar disso, por exemplo, no ano que vem, né? A SAP tem investido realmente de forma muito pesada, tá? Então, essa solução se junta e complementa bastante bem o portfólio da própria SAP. E não é só isso, né, Fabiano? Acho que tem coisa aí para o futuro, você tinha falado, né? Então, assim como eu já tenho lá o SAP Verso funcionando, a outra parte lá do Marketplace em desenvolvimento, tem também aí outras novidades que têm tudo a ver com essas tecnologias de inovação, né? Exatamente, como nós mostramos ali para vocês, as tendências que são apontadas pelo Gartner, por vários institutos, pelo próprio LinkedIn Pulse e também os temas, né, que rondaram principalmente aí o Web Summit, que foi um evento bastante significativo, como nós demonstramos e vocês devem ter lido e visto falavam muito sobre a Web 3.0, né, e sobre o advento de criptomoedas, mas para além da questão das criptomoedas, em relação ao que nós temos visto aí de muita variação, né, no mercado de cripto, tal, pela economia mundial e tudo mais. O que nós estamos fazendo aqui em fase de testes avançados para se juntar ao nosso Project Verso, ali, ao SAP Verso, né, que já está disponível, como eu citei anteriormente, e que nós em breve agora teremos o segundo metaverso da EasySappers e BCI Consulting disponibilizado na plataforma. A ideia é que nós tenhamos a nossa própria moeda, ela já está criada, já está inclusive disponível nas plataformas, como o OpenSea, entre outras, que é a EasyCoin. A EasyCoin é uma moeda de um token não fungível, que é uma NFT da EasySappers, né, e funcionará para o programa de recompensas. Isso vai trazer diversos benefícios, tanto para clientes e consultores, que vão, a partir de metas atingidas, no caso dos consultores, né, como entregas antecipadas ou entregas com maior qualidade, ou um feedback positivo recebido do cliente, esse consultor vai juntar mais EasyCoins. Na parte do cliente, a mesma coisa. De acordo com o relacionamento e ali a recorrência de compra, os clientes poderão ter EasyCoins disponíveis e podem depois trocar tudo isso por benefícios nos nossos clubes que estão sendo criados dentro da plataforma, justamente para conectar toda essa questão da Web 3.0. Vejam, então, notem que nós estamos falando de Web 3.0 na sua concepção, ou seja, ambientes virtualizados, como o SAP Verso, marketplace de troca de recompensas e que funciona por criptomoedas e NFT,
né? E essa interação com as pessoas para que você tenha o que hoje é chamado, né, principalmente para as novas gerações, a gente falava aqui sobre os filhos que já conhecem, né, já estão há um tempo aí nos videogames, no Fortnite, no Roblox, entre outras plataformas que já fazem isso há um tempo. As crianças estão sempre mais adiantadas que a gente nesse sentido de novas tecnologias, né? Mas a gente está falando aqui de coisas que nós trouxemos para a realidade de serviços SAP e que vão causar benefícios imediatos, principalmente para essas novas gerações, onde se antes, né, no modelo tradicional, no modelo de trabalho industrial, vamos chamar assim, né, na linha de produção, né, que era o modelo para todas as empresas, isso mudou na era digital, né? Nós tivemos a informatização, depois a era digital e agora a era das empresas inteligentes com Web 3.0, etc. E como é que a gente entende isso hoje? Não necessariamente só monetização por dinheiro propriamente dito, mas as pessoas buscam reconhecimento. Haja visto as redes sociais, né, são um bom exemplo disso, né, de exposição positiva, às vezes negativa, infelizmente, mas em busca de reconhecimento. E a tokenização de uma plataforma como a nossa, de serviços, traz esse reconhecimento de diversas maneiras. É o que hoje se conhece pelo X-to-Earn, né, ou seja, você fazer um curso para ganhar algo, você melhorar, fazer um curso de SAP Build, passar por todo aquele roadmap que a gente mostrou ali, para que você ganhe, então, notoriedade na comunidade e seja reconhecido como um desenvolvedor capacitado ou um profissional capacitado em SAP Build. E, respectivamente, depois disso, e de forma como uma consequência, à medida que você vai fazendo os projetos, você vai ganhando outros benefícios. E do ponto de vista do cliente, poder ter certeza que aquele consultor tem toda a capacitação para poder fazer de uma boa qualidade. Exatamente, porque acaba sendo um indicador do que hoje nós temos indicadores para alguns consultores, como, por exemplo, ele é certificado, tem experiência, passou em quantos clientes e tal. Esse aqui vai ser mais um indicador, né? Então, se ele tem lá na carteira virtual dele, NFTs e etc., é porque, de fato, ele é um consultor que fez por merecer aquilo por diversos motivos e, então, inclusive, participa nos clubes, que nós estamos criando aqui, clubes de vantagens e exclusividade de serviços dentro da nossa plataforma, onde não só será possível adquirir essa moeda virtual, o EasyCoin, como também você participando, né? São 2 clubes distintos, um para os clientes, esses clientes que é o Star Prime Club, ele vai ter acesso a benefícios exclusivos, como descontos em projetos, menores taxas para alocação de profissionais e um Tech Advisor à disposição, entre outros benefícios que estão sendo criados. Em compensação, também um clube, que é o Squad Prime Club, que é aí para os consultores selecionados, vão ganhar os benefícios ali, eles vão poder trocar suas EasyCoins pelas recompensas das mais diversas possíveis, como cursos, aumento de taxa, prioridade no recebimento de demandas, possibilidade de adquirir stock options, enfim, vai ter uma série ali de vantagens e benefícios que, à medida que ele tiver a moedinha virtual, ali o EasyCoin, ele vai poder ir trocando por esses benefícios. E ele ganha esses benefícios, como a gente dizia, prestando um bom trabalho, entregando as coisas antes, com qualidade, se comunicando adequadamente dentro lá do metaverso, do SAPverso com os nossos clientes e recebendo os feedbacks dos clientes também. Isso tudo, pessoal, parece distante, mas se traduz em vantagens significativas para vocês no dia a dia. Às vezes você pode pensar, mas legal, será que no meu dia a dia eu vou ter tempo de entrar num SAPverso, entrar num clube desse, ficar trocando alguma coisa e tal? Olha, da mesma maneira como hoje você liga para a sua consultoria ou manda um e-mail, faz uma RFP, alguma coisa nesse sentido para solicitar uma nova demanda SAP, você pode fazer por aqui de forma muito mais rápida, usando a tecnologia. Hoje nós temos uma tecnologia embutida já disponível há 4 anos que vem funcionando e corresponde por 80% dos nossos serviços, em que você envia a solicitação para nós e nós retornamos com uma proposta de serviços. Ontem eu estava falando com um novo cliente, ele me disse, mas e se eu colocar essa demanda na plataforma de vocês, seja aqui no Star Prime Club, seja no modo como já existe hoje, trocando por alguma coisa, enfim, mas eu mandar lá para você o seguinte, olha, uma linha, eu preciso de tal coisa.
né? Normalmente você não tem os detalhes necessários para que aquilo vire uma proposta de serviços e, consequentemente, um escopo muito amplo significa risco para todos, né? Para quem vai prestar o serviço e para quem vai executar, para vocês como clientes. E aí eu dizia para esse cliente ainda ontem, eu falei, o novo modo de pensar, um mindset a ser adotado é que a tecnologia propicia que eu reduza esses riscos e existem diversas maneiras pelo qual hoje, se vocês tiverem oportunidade, curiosidade, e faço aqui os meus votos e sugestão de que enviem uma demanda utilizando o easysappers.com, o nosso site, para que vocês tenham contato com essa experiência, né? Então, assim, coloquei só uma linha lá, não dei muitos detalhes, quero um relatório, dando um exemplo bem esdrúxulo aqui, né? Então, vocês vão entender que como é que a EasySappers lida com isso, como é que a tecnologia nos ajuda a reduzir os riscos inerentes a esse tipo de coisa. É justamente isso que a gente está falando aqui, né? Ao invés de ser algo muito futurista, algo muito distante, esses clubes e essa tokenização da plataforma, esse ambiente virtualizado, esse metaverso, esse SAPverso, ajudam muito nesse sentido. Legal. Muito bom. Bom, a gente chega aqui na última parte, né? A gente não vai poder fazer aquele break, pessoal. Imagina que já devo estar pegando os cafés e as águas de vocês. Mas até para respeito do horário, para a gente poder terminar, ainda ter uma possibilidade de abrir perguntas e respostas. Agora são 11h30, a gente vai para a última parte aqui, tá? Então, legal, eu entendi as ofertas, entendi o que tem, entendi por onde está se movimentando, como a SAP está fazendo, como é que BCI e EasySap estão fazendo, né? E como é que a gente pode ajudar na prática, no dia a dia, né? E aí tem dois tipos de ofertas aqui, de trabalhos que podem ser feitos imediatamente, tá? Um para quando você já ainda está bem iniciante, tá? Na questão de identificar casos de uso, por onde começar, né? E o outro para quando você já está um pouco mais evoluído, tá? E eu vou deixar também, o Fabiano já tomou sua água ali agora, vou deixar que ele explique para vocês como é que isso acontece na prática. Legal. Pessoal, nós criamos aqui, naquela página que o Guilherme mostrou anteriormente, alguns slides anteriores aí para vocês, se vocês entrarem lá em easysappers.com e descer um pouquinho na nossa página, tem um ícone ali, um quadradinho falando SAP Build, né, low code, alguma coisa assim. Faço a sugestão aqui de que explorem essa página, lá tem tudo isso que a gente vai falar aqui de maneira detalhada, também explica conceitualmente o que é low code e no code, por que isso é importante na estratégia e tal. Mas o que nós imaginamos? Muito integrado, muito relacionado ao que eu falava anteriormente, em relação a você poder fazer algo que seja seguro e, ao mesmo tempo, ágil, né? Nós criamos essa oferta aqui juntos, BCI Consulting e EasySappers, para ofertar para o mercado uma maneira de, se você não conhece praticamente nada de low-code, no-code e de SAP Build, e você quer entender o que esse negócio tem a ver com a sua realidade e quer entender qual a oportunidade de explorar ele no sentido de ter apps ou ter soluções mais rápidas, o que nós fazemos? Nós temos aqui alguns estudos que nós compartilhamos dentro desse programa, desse Use Case Discovery, né? E também nós rodamos uma ferramenta que é um assessment justamente para entender quais são essas vantagens que você pode obter a partir do uso de soluções, né, e de novos conceitos, como o próprio SAP Build ou o SAP BTP. Então, esse programa consiste em mapear os requisitos e desafios que você tem na sua empresa, o que você está sofrendo hoje para dar resposta para a tua área de negócios, quais são as demandas que existem, como é que você entende que deveria ser mais rápido essa resposta. Enfim, exploramos isso juntos através de sessões de Design Thinking ou de Lightning Decision Gen, aí depende da demanda, mas são sessões não burocráticas, aquelas sessões que não são maçantes, que ninguém da EasySappers ou da BCI vai chegar para vocês e dizer, olha, me conta o seu processo, né? E depois fazer um documento que diz, na verdade, tudo que você falou, o consultor vai lá e coloca no documento. A gente não acredita nisso, a gente acha que isso não ganha jogo, que não gera valor. Então, na prática, essas sessões de Design Thinking, Lightning Decision Gen, elas fazem o mapeamento de requisitos e esses desafios do seu negócio. Nós apresentamos os cases e os relatórios aí do IDC sobre o SAP BTP, sobre o SAP Build, para que você conheça melhor
tem uma exploração de pacotes pré-construídos, disponibilizados pela SAP, porque eventualmente você não precisa recriar, reinventar a roda, tem muita coisa pronta e interessante ali que também agiliza a entrega. E, como eu falei no início, executamos esse assessment online para entender o quanto é viável e potencialmente quanto cria de valor a implantação de algumas dessas soluções na sua realidade de negócio. Legal. E aí, quando você já tem alguma coisa mais estruturada? Exatamente. E aí, quando você já tem pelo menos um conhecimento, já foi lá, deu uma lida na página, entendeu, ou conhece já o conceito low-code, no-code, que de fato, pessoal, não é um conceito em si novo, né? Existem outras ferramentas de mercado e vocês até podem ter, talvez eu não vi aqui no chat, mas uma pergunta que possa surgir. Bom, como é que e por que que eu adotaria uma ferramenta da SAP para low-code ou no-code, visto que tem outras ferramentas no mercado que já estão há mais tempo? Eu diria para vocês que por vários motivos, mas o meu principal motivo de destaque aqui é a integração nativa, natural, padronizada com os produtos da própria SAP e com outros sistemas, né? Coisa que você vai ter dificuldade com outras plataformas de low-code. E esse programa aqui do Experience Prototype, o que ele quer dizer? Nós, dentro da nossa metodologia, que é a Easy Methods, nós temos um capítulo especial criado justamente para a implantação do SAP Build. São 2 semanas de trabalho, com 3 sessões de Design Thinking. Nós vamos fazer a análise dos requerimentos de aplicações, de aplicativos, enfim, de soluções que vocês têm necessidade. Não precisa fazer investimento de licenciamento, isso vai ser executado dentro do ambiente de protótipo nosso. Nós faremos também, dentro desse trabalho, uma apresentação técnica e executiva, porque entendemos que isso é importante para que você consiga patrocínio interno, você possa ter o convencimento interno das pessoas, né? Quase como uma venda interna de que não é só mais uma ferramenta, não é só mais um hype, não é só mais uma moda. Lá vem o pessoal da SAP e das consultorias dizer de novo, mais uma sigla e tal. Então, nós ajudamos nessa questão também da exposição positiva perante a empresa, perante seus pares e superiores. E, por fim, a transição, depois da criação, né, de uma aplicação em modo de protótipo, nós ajudamos nessa transição para um ambiente aí sim licenciado, com um foco que você crie uma tratativa de low-code, no-code dentro da sua empresa. Então, nós começamos ali com workshops, fazemos o discover dos candidatos para a POC. Então, quais são os requerimentos que você tem na sua empresa hoje que seriam bons candidatos para que a gente pudesse fazer essa POC? Depois fazemos o que a gente chama de Fast Prototype, né, que é um protótipo realmente rápido, como vocês viram ali num vídeo de 17 segundos, mas a gente tem as experiências aqui, nós vamos mostrar uma para vocês, e você consegue montar aplicações bastante interessantes em 1, 2 horas, são coisas realmente assim dessa proporção, tá? Depois fazemos a retrospectiva para entender o que funcionou, o que não funcionou, definimos a estratégia que você vai utilizar na sua empresa para low-code, no-code. Veja, ninguém aqui está dizendo, e o Guilherme falou algumas vezes sobre isso, e acho que é importante citar novamente, que a TI vai ter menor importância ou vai perder o seu protagonismo. Muito pelo contrário, né? Existe uma estratégia que tem que ser definida para low-code, no-code. Não significa que você vai dar na mão da área de negócio e ela vai sair fazendo o que ela bem entende. Então, isso é importante definir essa governança dentro desse programa conosco, né? Que é justamente a governança ali de LCNC, que a gente chama do low-code, no-code. Depois, a construção das aplicações, o fast track de implementação, a avaliação, as métricas, as avaliações sobre a efetividade, a produtividade, a viabilidade de cada dessas aplicações, o treinamento para a equipe que vai dar manutenção, para a equipe que vai continuar o que a gente chama da esteira ágil de low-code, no-code, né? Porque isso é cíclico, né? E uma retrospectiva no final para entender o que foi bom, o que não foi, o que tem que melhorar, como é que nós vamos fazer na próxima, é viável continuar ou não é. Então, esse é um programa completo, justamente para que a gente pense grande, comece pequeno, faça um protótipo, vocês entendam a viabilidade desse protótipo, apresentem internamente com a nossa ajuda uma visão técnica executiva e torne isso uma realidade. Legal. Bom, então, uma primeira pergunta aqui, acho que vale a pena já começar a responder. Uma pergunta do Edivaldo.
Esses modelos de inovação parecem tão distantes para quem tem versões mais antigas do SAP, como o ECC 6.0 e afins. É possível pensar dessa forma disruptiva com essas versões ou é necessário uma migração para experimentar essas novas formas de solução? Eu acho que eu vou me tomar a liberdade de começar a responder, Fabiano, depois se você quiser complementar. Edivaldo, assim, na Fica à vontade. prática, em nenhum momento a gente falou aqui de ECC e de S4, por exemplo, tá? Então, assim, a gente está falando de soluções que são soluções que permeiam os dois RPs, eles são completamente independentes dos RPs. Inclusive, eu nem precisaria que fosse uma solução SAP em si, para a gente trabalhar com esses conceitos. Então, quando eu falo do SAP Build, por exemplo, ele permite eu construir aplicações que vão se integrar com soluções SAP ou não SAP. Tá? A grande questão quando você está numa solução antiga, eu diria que até uma vantagem, é que você já começa construindo uma solução que ela vai ser preservada para quando você migrar. Obviamente, eu tenho que apontar uma solução que você está apontando para o ECC e que depois vai apontar para o S4, sem dúvida. Mas, na prática, você não precisa esperar. Tá? E, às vezes, como a gente sabe que o ECC hoje já está no modo de não investimento em inovação, ele já está num caminho de final de vida, a forma que você talvez tenha de inovar, mantendo o seu ECC, é fazendo esse tipo de atividade. É trazendo esse tipo de solução, vamos chamar assim, periférica, que vai por fora do RP, para você fazer. Tá? Quando você botar o S4, você vai ver que o S4HANA ele traz para você uma série de componentes já automatizados, uma série de processos já automatizados. Isso te dá um boom, né, nesse seu caminho, jornada de automação de processos. Porém, nada impede que você inicie essa jornada agora. E na forma de desenvolver aplicações low-code e no-code, para usar o metaverso, para o SAPverso, para você trabalhar com todos esses conceitos que a gente colocou aqui, nada impede. São formas disruptivas de fazer projetos, né? E formas diferentes de você poder inovar, construindo aplicativos, automatizando processos e construindo sites de negócio. Tá? Não sei se Fabiano quer comentar alguma coisa. Eu não quero tomar muito tempo aqui para abrir para as outras perguntas, Guilherme, mas, Edivaldo, obrigado pela pergunta, é super relevante, e eu entendo que dá essa dúvida, né, tipo, olha, a gente está falando de coisa tão, né, avançada e, de repente, a minha realidade aqui na empresa é de um SAP ECC, que eu vou dizer para você que está dentro aí dos 70% da base instalada ainda de SAP, tá? Não é tão antigo assim como você possa pensar, ou na verdade, S/4HANA ainda não é uma realidade para todas as empresas, né? Existe um movimento que nós temos esperado aí agora para os próximos anos de migração efetiva, mas o ECC é totalmente cabível para todas essas soluções aqui. E o que eu posso dizer para complementar rapidamente também, para finalizar da minha parte aqui nessa pergunta, Edivaldo, é que independente, né, das versões, independente dos sistemas, o que tem que ser pensado aqui é mais na questão conceitual de criação de soluções, né? Então, como o Guilherme falou, olha, eu preciso criar uma solução aqui, eu tenho um requerimento da área de negócios que eu tenho que me aproximar do meu cliente e eu precisaria para isso de um app onde eu medisse o NPS dos meus serviços, dos meus produtos, ou alguma coisa assim, né? Então, poxa, legal criar um aplicativo para isso. Ao invés de passar algum tempo, alguns meses criando esse aplicativo, né, você pode fazer através dessas novas soluções e integrá-las com as soluções existentes na sua empresa. Tá? Então, não existem limitações nesse sentido e integrações hoje muito facilitadas para qualquer tipo de versão. Perfeito. E aqui a gente fala de alguns casos de vida real, né? Aplicações ou portais que foram desenvolvidos na prática com as soluções, talvez antes até de ter o empacotamento em cima do SAP Build, né? Mas com as mesmas soluções que estão lá dentro, né? E que são soluções que você utiliza para fazer desenvolvimento. Esse é um portal de fornecedores, se o Fabiano quiser comentar um pouco sobre ele. Esse é um projeto que nós estamos agora fazendo a segunda fase dele para a CAF Máquinas, já construído em plataformas low-code e no-code, né? E nós já estávamos fazendo isso até antes do próprio lançamento do SAP Build, porque o SAP Build ele é uma evolução de alguns produtos que a SAP já tinha, e nós pegamos o conceito, acho que isso vai muito em linha da resposta anterior aí para o Edivaldo, independente da versão, a CAF Máquinas, por exemplo, utiliza SAP Business One, né? E nós estamos fazendo a integração dessa aplicação que estamos criando, que já criamos na prática, agora tem ali uma questão visual,
que está sendo feita, mais para deixar no layout, na identidade corporativa deles, mas é uma aplicação de portal de fornecedores justamente para que eles convertam as solicitações em cotações, você consegue ver ali as solicitações que foram feitas, né, uma aproximação maior com os fornecedores, que podem responder essas cotações e receber os pedidos diretamente pelo portal. Hoje, eles fazem, né, ou faziam isso até então, tudo por e-mail, uma comunicação assíncrona e de difícil controle, e agora, a partir desse portal que foi criado via low-code e no-code, e foi criado de maneira muito rápida, justamente colocamos no ar para que seja utilizado dessa maneira, junto aí, aproximando os fornecedores, nesse sentido dos status de requisição, cotação, recebimento de pedidos e por aí vai. Legal. A gente tem mais uma pergunta que eu vou responder daqui a pouco. Esse aqui é um outro exemplo, ligado à parte de empresa de bens de consumo, que é um app para o motorista. Né? Na verdade, o motorista que faz todo o transporte da carga, ele tem uma série de funcionalidades que ele pode fazer para agilizar a comunicação com a empresa. E isso vai direto, no caso, esse é o S4HANA, mas utilizando a parte de gestão de transporte, onde ele faz check-in, check-out, confirma que recebeu, saiu. Isso tudo agiliza todo esse processo de logística. Também um aplicativo celular para o motorista que rapidamente permite que ele atue e que informe essas condições. Tudo isso aqui, depois, se vocês quiserem mais detalhe, pessoal, a gente pode abrir um fórum em paralelo e a gente conversa em detalhes, tá? Mas que são exemplos de ideias de casos de uso que surgiram no mercado. O outro é a automação de testes integrados para projeto. Então, né, todo mundo passa em projetos e todo mundo sabe que tem que fazer os testes, normalmente são os key users fazendo, e muitos desses testes hoje podem ser automatizados com o uso da automação de processo. Então, nesse exemplo, foram mais de 2.000 cenários de teste, entrada e saída em 2 grandes processos, Order to Cash e Procure to Pay, e com isso você executa de forma mais efetiva, abrangendo um escopo maior de teste, garantindo que você tenha menos problemas no final. Lembra, o robô trabalha 24/7, o usuário-chave não. O robô não erra. Quando eu tenho pessoas fazendo, isso é sempre passível de erro. Então, para você ter ideia, é um ganho de eficiência estimado, tá? Porque é muito difícil você sair com o número certinho, mas é um fatia até conservador, é 250% de eficiência na realização dos testes. Isso transforma projetos em menores, mais baratos e com menos risco de problemas, tá? E um outro também é uma operação bem específica do mundo do agronegócio, que é a gestão das transações barter, né? Que é quando eu tenho uma transação entre o produtor de grãos, por exemplo, empresas de insumos agrícolas e as grandes tradings, que compram, no final das contas, esses produtos. Então, em vez do produtor pagar com dinheiro os insumos agrícolas que ele precisa, ele paga com parte da produção futura. Quando isso for feito, ele tem toda uma negociação e todo um controle dessas operações que é bem específica para o mercado do agronegócio. Esse também é um outro exemplo de um caso de uso que pode ser não só utilizado por uma empresa, mas que pode ser facilmente replicado para outras empresas também. E aí ligado com soluções que não são só o ERP. Eles também podem ser ligados, tanto se fosse o ERP CC, né, ou até as soluções de CRM também da própria SAP. Tá? Bom, eu acho que é isso. Tem uma pergunta aqui que eu já vou responder, tá? E eu estou abrindo também para as novas perguntas que vocês tenham para fazer. Inclusive, se alguém se sentir mais confortável de falar e a pergunta não tem problema, eu posso liberar aqui para que possa... Só levanta a mão que eu libero aqui para que vocês possam falar. A pergunta que tem é a seguinte: o uso das aplicações low-code, criadas por cidadãos das áreas de negócio, e que se integrarão no SAP, terão que ter um tipo de usuário de licenciamento específico para não ser caracterizado como acesso indireto? Essa aí é a minha área, eu vou pedir para responder. E a resposta parece até meio clichê, né? Mas depende. Tá? Depende do que essa aplicação que foi desenvolvida, qual o grau de interação que ela tem dentro do RP ou dentro das soluções da SAP. Tá? Por exemplo, qual o conceito desse acesso indireto? É você iniciar transações dentro do RP, tá? E que são determinadas pela SAP. Então, ela fala de pedidos de venda, ela fala de notas fiscais, ela fala de uma série de itens, de notas de serviço. Tudo isso, sim, se você vai pegar a aplicação e ela joga isso para dentro, você tem que ter o acesso direto. Agora, se você vai fazer uma alteração de dados mestres, por exemplo, atualização das informações de campo lá do seu cliente, essa atualização de dado mestre não é feita, não é cobrado como acesso indireto. Então, depende muito do tipo de aplicação e do que você está fazendo funcionalmente com essa aplicação. Tá? Então, a resposta é que pode gerar sim ou não. Tá? Depende mais disso daí. E quando não é acesso indireto?
quando você tem uma aplicação já vendida pela SAP, pela própria SAP, como CRM, como Success, como Ariba, que aí ele faz essa transação dentro da aplicação. Nesse caso, independente do que ele estiver transacionando, não é considerado, porque o produtor é uma solução da própria SAP. Aqui você usa a tecnologia SAP para desenvolver o seu aplicativo. O aplicativo é seu, não é da SAP. Então, por isso que, independente da tecnologia, você pode sim contar. Então, é importante que, na hora do caso de uso, a gente entenda esse cenário. Bom, estamos abertos aqui a novas perguntas, caso vocês tenham, tá? De qualquer forma, esse material vai estar disponível depois para vocês, a gente vai enviar esse material. A gente vai continuar disponível para estar conversando com vocês a qualquer momento, para aprofundar ou para tirar qualquer dúvida que eventualmente possa ter ficado. E é importante vocês continuarem acompanhando, porque as novidades continuam aparecendo, né? A SAP continua trabalhando, continua lançando coisas, e a gente também está evoluindo em poder mastigar tudo isso e trazer de uma forma melhor para vocês, tá? Vou dar mais alguns segundos aqui, caso apareça alguma nova dúvida. Eu queria primeiro agradecer ao pessoal que também perguntou. Enquanto a gente espera, Fabiano, eu vou agradecer também, cara, o tempo de todos vocês que estiveram com a gente nessas quase 2 horas aí de webinar. Eu acho que são temas bastante relevantes e bastante importantes nesse momento. E acho que toda educação, toda informação que possa vir daí é fundamental, tá? Então, obrigado. Eu espero que realmente ele tenha contribuído para aclarar algumas ideias ou para confirmar conceitos que vocês tinham. Espero que vocês saiam cheios de ideias e pensamentos de como poder aproveitar isso dentro da empresa de vocês, porque tem um mundo de oportunidades, e quando você transforma, por exemplo, TI, e você tira essa atividade mais rotineira de TI, você permite ter uma TI estratégica dentro da companhia. E é isso que a gente quer fazer, permitir que TI libere carga para ser estratégica, que leve inovações, leve ideias, leve sugestões para toda a corporação, que vocês possam ser os grandes líderes, né, boa parte do grupo que está de TI, que vocês possam levar essas soluções na frente e capitanear. Né? Então, acho que é importante vocês conhecerem tudo isso, e deixo para o Fabiano também. Fabiano, se você quiser se despedir, não temos nenhuma outra pergunta agora no momento, a gente consegue ainda se manter dentro do tempo estimado. Legal, Guilherme. Pessoal, obrigado pela participação de todos, obrigado pelas perguntas aqui, pelas interações, obrigado por vocês disponibilizarem esse tempo aí, né, essas quase 2 horas para nos acompanhar aqui. De fato, eu espero, faço votos de que a gente tenha conseguido passar para vocês um pouco do que eram essas inovações, do que nós temos visto de mercado, do que está acontecendo. As coisas no mundo de hoje mudam de maneira exponencial, né, tudo muito rápido, né, em questão de segundos, soluções, tendências, tudo muda e são coisas novas lançadas em pouquíssimo espaço de tempo. Então, o nosso grande objetivo aqui, que eu espero que nós tenhamos alcançado, e fico aqui à disposição, tanto eu como o Guilherme, para feedbacks de qualquer tipo, fiquem à vontade, é muito no sentido de trazer para vocês essas tendências, mas como essas tendências se configuram na prática e em coisas reais. Né? Como é que você tangibiliza isso? Como é que você tira isso do mundo da tendência e traz para o mundo SAP e para o seu dia a dia? Fico aqui à disposição caso vocês queiram conhecer melhor os cases apresentados, tanto da EasySappers, da BCI. Então, nós estamos, tanto eu como o Guilherme, aqui à disposição para aprofundar esses cases. Caso vocês queiram entender, pô, eu gostei, quero começar a olhar para esse negócio de SAP Build, SAP BTP, pô, o SAP BTP está aqui, eu até tenho acesso, a SAP me deu, eu não sei bem o que fazer com esse negócio ainda. Chama a gente, tá? Então, o que a gente vai fazer é uma reunião específica com vocês, mostrar como iniciar, tá? Não, o que a gente normalmente faz, até por uma questão de abordagem, tanto da BCI Consulting como da EasySappers, é uma abordagem inovadora, né, no sentido de não comprometê-los, não impactar o negócio, né, isso de maneira alguma. Então, o que nós fazemos? É aquilo que eu disse anteriormente, pensamos grande, começamos pequeno. Né? Então, na prática, é sempre tudo por uma prova de conceito, para que vocês entendam a ferramenta, a solução, para que seja realmente viável para vocês executar essas soluções e ter essas aplicações criadas. Então, o fato é
o iniciar é importante, nós temos o caminho para fazer esse início e estamos à disposição aqui. E, de novo, agradeço a participação de todos. Legal. E para fechar, obrigado pelo feedback que apareceu aqui agora, Fabiano. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Muitas ideias pipocando. É isso que a gente espera. Opa, e que bom que a gente pôde propiciar isso daí, Zé, tá bom? Obrigado, pessoal. Um bom almoço para vocês. Boa tarde. Bom final de semana. Com alguém que a gente especialmente não falar, boas festas de final de ano aí para vocês também. Muito obrigado e até a próxima.